Graça e paz, meus irmãos e minhas irmãs. Espero que estejam tendo um dia abençoado. Estamos hoje à noite aqui para realizarmos uma breve palavra, já que hoje não podemos ter o nosso culto de oração presencial. E eu gostaria de fazer uma pergunta a você hoje. Você já orou hoje? Você já parou um tempo para se dedicar à oração, para buscar a presença de Deus? Nós sabemos que a oração ela é um encontro com Deus no qual nós aumentamos ou intensificamos a nossa intimidade com Ele. A oração não é apenas pedir, a oração não é apenas clamar, embora envolva essas coisas e isso faz base do cerne da oração. Mas orar é muito mais do que querer alguma coisa de Deus. Orar é querer o próprio Deus. E a minha pergunta para você é essa. Às vezes nós lutamos com tanto afinco, nós lutamos com tanto esforço quando temos uma notícia, por exemplo, negativa em relação à nossa saúde. Nós nos esforçamos tanto para buscarmos a cura da enfermidade, nós nos esforçamos tanto quando recebemos uma notícia sobre a perda de um emprego, sobre as dificuldades financeiras, lutamos para melhorar a nossa situação, lutamos para melhorar a nossa condição. Mas a minha pergunta é, nós temos separado tempo para buscar a Deus? Nós temos buscado o Senhor em oração? Porque essa é a nossa maior necessidade. Como nós falamos, irmãos, o Evangelho de Lucas, ele mostra Jesus orando em vários momentos. É um dos evangelhos que, em modo crescente, ele mostra Jesus se dedicando cada vez mais à oração. Desde o seu batismo, quando Jesus ora ali, quando foi batizado, até a escolha dos seus discípulos e continuamente, muitas vezes, ele se retirava para orar e orar solitariamente. Ele buscava a Deus. E a minha pergunta, mais uma vez, é: você tem orado? Você orou hoje? Você separou tempo para buscar o Senhor? Ou você tem apenas pensado nas dificuldades, nas tribulações? Você tem assistido os jornais e tem visto as notícias negativas e tem ficado angustiado com isso? A minha pergunta é: você tem orado? O apóstolo Paulo, ele escrevendo aos Filipenses, e olhe que ele era um prisioneiro quando ele escreveu essa carta, e nessa carta ele parece estar plenamente cheio de alegria e de paz porque ele tinha uma vida de oração, porque ele tinha plena comunhão com o Senhor. Quando eu digo plena comunhão, não como a comunhão que nós vamos ter quando Jesus voltar, quando estivermos para sempre com Ele, mas eu digo em relação à oração. Não faltava paz no coração de Paulo, porque Paulo entendia que a paz era resultado de uma comunhão cada vez mais forte e mais íntima com Cristo, através da oração e, evidentemente, através das Escrituras. Aos Filipenses, no capítulo 4, Paulo diz no verso 6, não andeis ansiosos de coisa alguma, em tudo, porém, sejam conhecidas diante de Deus as vossas petições pela oração e pela súplica com ações de graças. E a paz de Deus, que excede todo o entendimento, guardará o vosso coração e a vossa mente em Cristo Jesus. Eu quero desafiar você a orar, eu quero desafiar você a buscar mais o Senhor. Eu também preciso buscar mais o Senhor, eu preciso me dedicar mais em oração. Preciso que você ore por mim e preciso orar mais por você. A nossa igreja ela tem passado por um momento bom nesses tempos difíceis de pandemia, porque muitos irmãos estão fazendo seus pedidos de oração para que esses pedidos sejam espalhados para com os irmãos da igreja, para com as irmãs, e todos venham se voltar em oração por aqueles pedidos. Alguns têm até feito listas de oração com os nomes das pessoas, e nós temos visto, irmãos, o resultado, as respostas de Deus às nossas orações, a oração do povo de Deus, porque Deus responde às nossas orações. O Senhor é tocado pelo nosso clamor. Isso já está lá no Salmo 40, isso está também no Salmo que nós estudamos aqui, o Salmo 18, isso também está, irmãos, no Salmo 20, que nós vamos estudar quinta-feira que vem. O Senhor ele é tocado, o Senhor ele é movido pelas nossas orações e nós precisamos orar. Nós precisamos clamar ao Senhor, nós precisamos buscar a sua face. Paulo ele diz aqui que nós não devemos andar ansiosos. Não é que não tenhamos ansiedade. Nós temos ansiedade. O problema é andar ansioso. É viver constantemente ansioso ou viver completamente angustiado e perturbado com as preocupações que têm vindo à nossa mente por causa das coisas que têm acontecido ao nosso redor.
Então, quando estiver acontecendo, quando estivermos nos sentindo pressionados, ansiosos, angustiados, que corramos, irmãos, para a oração. Mas não orar de qualquer forma, não orar religiosamente apenas, mas buscar verdadeiramente ter um encontro com Deus nessa oração. Somente assim que nós vamos encontrar a paz de Deus que excede todo o entendimento, excede o nosso entendimento, a nossa compreensão. E excede também o nosso entendimento no sentido de que nós não somos capazes, pelas nossas próprias forças, de alcançar a paz que o próprio Deus em Cristo nos dá. Nós somos servos de Deus. O Espírito Santo habita em nós e nós somos convocados à oração. Orai e vigiai, ou vigiai e orai, para não cairdes em tentação. Paulo, ele diz que nós devemos perseverar em oração. Escrevendo aos Efésios, no capítulo 6, verso 18, ele diz que nós devemos orar com toda oração e súplica, em todo o tempo e no Espírito. Orar também com perseverança. E diz mais, e orar pelos santos. Inclusive eu, ele diz. Então nós devemos orar sempre, interceder, orar com perseverança. Pastor Paul Walsh, ele vai dizer que uma das mais difíceis práticas da disciplina cristã é a oração perseverante. Orar, todo crente ora, todo crente pode fazer uma oração a Deus, mas orar com perseverança somente alguns. E se você orar com perseverança, com certeza você poderá ter uma experiência maravilhosa e gloriosa com o Senhor Jesus Cristo através da oração. Existem algumas dificuldades para nós mantermos a vida de oração. E uma das principais é a nossa natureza pecaminosa. A nossa natureza pecaminosa, ela não gosta de orar. Por isso que nós temos que aprender a orar orando. Nós temos que simplesmente orar. Não há outro meio, não há nenhuma mágica. É começar a orar. Pelo menos 2 minutos, 3 minutos, 5 minutos. E daí então o próprio Espírito nos levará a orar com um tempo muito mais extenso, porque nós teremos prazer em estar na presença de Deus. A oração, ela deixa de ser meramente um ato religioso ou uma ordenança bíblica, mas passa a ser um meio de gozo, de estar na presença de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Eu convido você a orar. Ore hoje, não somente porque nós temos o nosso culto de oração, ou teríamos o nosso culto de oração presencialmente, mas eu quero que você tenha seu culto de oração na sua casa, depois dessa palavra, ou antes dessa palavra, eu não sei como é o seu dia, mas que você possa orar, buscar o Senhor. Orar pelos pedidos que estão sendo colocados ali na lista de transmissão, ali no WhatsApp, buscar a presença de Deus. Eu não estou fazendo um estudo, mas eu só quero dizer que a resposta para a ansiedade ou para a vida de ansiedade é a oração. Você tem buscado com muito esforço tantas outras coisas, mas repito, termino com a mesma pergunta que comecei. Você tem orado? Você tem buscado a Deus com muito esforço, com perseverança na oração? Você tem buscado a presença dele? Será que o esforço que você tem feito em relação às outras coisas, ele é comparado ao esforço que você tem feito à oração? Ore, meu irmão. Ore, minha irmã. Busque o Senhor, porque o Senhor há de te responder. Eu acho interessante demais Paulo, quando ele escreve aqui aos Filipenses, e ele diz, não andeis ansiosos de coisa alguma. Em tudo, porém, sejam conhecidas diante de Deus as vossas petições, pela oração e pela súplica. E outra coisa, com ações de graças. Que as nossas orações elas sejam permeadas pela gratidão no nosso coração, porque Deus tem sido maravilhoso para conosco, Ele tem cuidado de nós. Então, Igreja do Senhor, Igreja Batista Independente, ore ao Senhor. A esperança nós já temos pelas promessas do Senhor, mas essa esperança ela estará cada vez mais firmada em nosso coração, em relação à intimidade, ou como consequência da intimidade que nós temos com Deus na oração e nas Escrituras. Mas hoje à noite eu convido você a orar. Que Deus abençoe a sua vida, em nome de Jesus. Vamos orar. Pai, nós te agradecemos por esse momento, pela tua palavra. Nos ensina a orar, Senhor, nos ajude a orar, a colocar em prática a oração e abençoe a nossa igreja espalhada por todo o nosso país.
Em nome de Jesus, abençoa a Igreja Batista Ebenezer, abençoa o Pai do mais velho ao mais novo, abençoa os casais, os jovens e aqueles que estão doentes, Senhor. Abençoe também nossas crianças. Estende tuas mãos para cada irmão e cada irmã, tanto aqueles que estão com Covid ou aqueles que estão fazendo outros tratamentos de saúde, como hemodiálise, câncer e outras enfermidades. Que a tua graça, que a tua misericórdia e que teu amor esteja conosco. Abençoe a nossa igreja, em nome de Jesus, abençoa as nossas vidas. Nós precisamos de Ti, em nome de Jesus. Amém. Deus abençoe sua vida e até quinta-feira, às 16h30, nosso culto presencial, estudo do Salmo 20, lá na nossa igreja, lá no nosso templo. Você pode ir, tá? Você pode ir. Não, será online, mas também será presencial. Isso já faz parte do decreto. Estamos abertos, a igreja estará aberta quinta-feira e o culto será às 18h30, tá? Às 18h30. Eu não sei se eu falei errado antes, mas às 18h30, das 18h30 às 19h30, em nome de Jesus. Deus abençoe a sua vida, em nome de Jesus.